Louvado seja Deus. Bem, você que trouxe sua Bíblia, pode se coloque de pé, abra ela no livro de Lucas. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Lucas. Glória a Deus. Santo é teu nome. Lucas capítulo de número 7. Lucas 7, no verso 11. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 7, verso 11. Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saíam o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito deles divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa, né, irmão? Aqui nós vamos falar essa noite a respeito, de um jovem, filho de uma viúva, da cidade chamada Naim. Nós vamos falar nessa noite a respeito de duas multidões que vão se encontrar. Uma multidão que está sendo a multidão da vida, e vai se encontrar com a multidão da morte. E eu quero perguntar à amada igreja: em qual dessas multidões você se encontra hoje? A multidão da vida ou a multidão da morte? A multidão da vida é a multidão aonde nós glorificamos e exaltamos o nome de Jesus. A multidão da morte é a multidão da tristeza, da angústia, Mas aqui nós olhamos que Jesus se dirigia-se a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos em numerosa multidão. Muitas pessoas acompanhavam Jesus, porque Jesus estava indo ali para aquele lado daquela cidade chamada Naim, com uma grande multidão que acompanhava Jesus. Porque quando Jesus andava, meus amados irmãos, muitas pessoas andavam com Jesus, gostavam de estar ao lado de Jesus, porque Jesus ali, além de ele curar as pessoas, além de ele fazer grandes milagres e prodígios, Jesus também, ele alimentava as pessoas, de alimento, comida, essas coisas. Ninguém passava necessidade ao lado de Jesus, tanto na parte espiritual, como também na parte material. Enquanto nós olhamos aqui para esta palavra, nós vemos que Jesus ali, com aquela grande multidão que ele estava indo ali à direção da cidade chamada Naim, ele ali, quando se aproxima-se da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então tinha uma grande multidão que estava com aquela mulher também, que ia indo sepultar o seu filho. E ali se deparou aquelas duas multidões. Vinha a multidão com Jesus, glorificando, exaltando, alegre, por estar andando com Jesus. Você está alegre porque você nessa noite está aqui na casa de Deus. Você tem alegria porque você serve a Deus. Você tem alegria porque Deus está no controle de tudo da tua vida. Você tem alegria porque mesmo na luta, na tribulação, na tristeza, na angústia, nos problemas dia a dia que nós enfrentamos, mas nós temos um Deus que nos
Jesus nunca estava só. Além de ele estar com o Pai, nosso Deus, mas também estava com as pessoas ao lado dele. E nós vemos que essa multidão estava com Jesus, estavam vindo a direção daquela cidade chamada Naim. Eles estavam vindo ali, e quando eles estavam vindo, encontra-se com outra multidão que estava vindo de lá para cá, juntamente com uma mãe desesperada, uma mãe entristecida, uma mãe angustiada, porque estava levando o seu filho único para poder ser sepultado. E aquela multidão vinha chorando, vinha ali murmurando, tristeza, angústia por ver o desespero daquela mãe. Hoje, meus amados irmãos, nós olhamos que quando nós vemos uma pessoa passando por uma situação a causa de uma morte de um ente querido, nós também sentimos tristeza porque aquela pessoa ali desesperada, chorando pela perda daquele ente querido. Assim era aquele povo que estava com aquela mãe, o desespero daquela mãe, porque ela tinha acabado de perder o seu marido também há pouco tempo, ela era uma viúva, e ela tinha o seu único filho, ela contava com aquele jovem para poder ajudar ela contava com o seu filho, porque ela necessitava da ajuda do seu filho, mas ele estava indo se sepultar, ele estava indo levar para o sepultamento. Já tinha uma cova aberta para aquele jovem, já tinha uma cova aberta para aquele jovem, mas ali estava vindo um homem chamado Jesus, o que fecha toda a sepultura. Sim, meu Nessa Deus. noite Jesus está fechando sepultura, nessa noite Jesus está operando, nessa noite Jesus está fazendo milagre. Aleluia. E nós olhamos para aquela mãe desesperada, angustiada, ali entristecida, por estar indo levar o seu filho a ser sepultado. Quando nós olhamos para essa situação dessa mãe, nós nos deparamos com Marta e Maria também, quando ali o seu irmão Lázaro veio a falecer, que ela ficou desesperada com a doença de Lázaro. Ela pediu para que um dos seus criados fosse ao encontro de Jesus, para chamar Jesus para vir ali, que Lázaro estava enfermo. Então nós nos deparamos com a situação dessas duas irmãs desesperadas pela perda do seu irmão, que ela veio na situação que ele se encontrava, e manda que vai alguém ao encontro de Jesus. E Jesus não estava ali na cidade de Betânia, Jesus estava em outro lugar distanciado. Mas quando aquela pessoa sai em direção para buscar Jesus para vir ali, que Lázaro estava enfermo, ele sabia onde encontrar Jesus, porque Jesus era amigo íntimo da família de Lázaro. Jesus falava para Marta, Maria e Lázaro onde se encontrava, porque toda vez que Jesus ia na cidade de Betânia, Jesus ficava na casa de Lázaro e Maria. Então aquele criado saiu na direção certa, ele sabia, porque Marta e Maria sabiam onde buscar Jesus, e ele vai lá e encontra Jesus e diz para Jesus: olha, vim trazer um recado para você, de Marta e Maria, que aquele que tu amas está enfermo, está doente. E Jesus diz para ele: vai e diz para Marta e Maria que esta enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. De repente você está passando por uma situação de uma enfermidade, de repente até desenganado pela medicina, alguém que você conhece, mas essa enfermidade não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Glória a Deus, aleluia. E Jesus fica ali mais 3 dias, Jesus não recebe o recado e vai direto não, ao encontro de Lázaro, não. Jesus fica ali. E quando Jesus, depois de 3 dias, vai ao encontro de Marta e Maria, ela diz para ele que Lázaro tinha morrido. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus diz para aquele homem que aquela enfermidade não era para a morte, era para que o nome do Senhor seja exaltado, ele volta e
do Senhor Deus seja glorificado. Ela diz, mas como não vai morrer se ele já está morto, já morreu? Imagina, irmão, falando que ele não vai morrer, ele morre. Tem que ter uma fé genuína para crer no milagre que vai acontecer. Você tem fé na tua bênção nessa noite? Você acredita no teu milagre nessa noite? Ela diz, mas ele já está morto. E de repente chega Jesus. Jesus chega e ela diz para ele, se tu tivesse vindo, tivesse aqui, aquele que tu ama lá não teria morrido. Jesus diz, Marta, ele é de ressuscitar. Ela diz, eu sei, Senhor, que no último dia ele vai ressuscitar. Jesus diz, ainda ele esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Se tu crês, tu verás a glória de Deus. Aquele que crê na palavra do Senhor, meus amados irmãos, não importa a situação, não importa o problema, a dificuldade, mas o importante é que o milagre vai acontecer na minha e na tua vida, porque nós acreditamos no Deus que nós servimos. E nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos que Jesus está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus pergunta, onde colocaram Lázaro? Ela diz, venha ver. Jesus chega e pede para tirar aquela pedra. Ela diz para ele, mas Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que ele está sepultado. Já cheira mal. Jesus diz para ela, Marta, eu não te disse que tu crês verás a glória de Deus? De repente você não recebe a bênção porque não está crendo de acordo. Tem que ter mais fé, um pouquinho mais fé, para receber o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória. E Jesus diz, tirar a pedra. E ela continua insistindo, até que ela manda que tira aquela pedra. Essa noite Jesus quer tirar a pedra do coração. Essa noite Jesus quer tirar uma pedra do coração. Que pedra precisa tirar de dentro do teu coração, meu irmão, minha irmã? Que pedra precisa tirar de dentro do nosso coração? De repente, meu irmão, a pedra do orgulho, a pedra da soberba, a pedra do pecado, do ódio, da arrogância, a pedra da descontenda. Isso é uma pedra que atrapalha o pecado, a pedra do pecado que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E ele diz, tirai a pedra. Quando tira aquela pedra, Jesus, ele diz para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Imediatamente Lázaro se levanta e vem, e ele diz, desatai, deixai ele ir. Jesus chama Lázaro para vir para fora, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus ali naquele momento chamou Lázaro pelo nome. Por que Jesus chamou? Porque o milagre ali naquele dia era para Lázaro. Hoje Jesus está chamando você pelo nome, pelo teu nome, porque hoje é o dia do teu milagre. Porque ali Jesus estava ali onde Lázaro estava sepultado, tinha mais pessoas ali sepultadas. E se Jesus diz, defunto, levanta, todos que estavam ali em volta seriam levantados, porque é o nome de Jesus, o poder, quando Jesus fala, até o inferno se abala. E Jesus chamou Lázaro pelo nome, porque aquele dia era o dia da vitória de Lázaro. Hoje é o dia da tua vitória. E aí ele sai para fora, e eles desatam, e ele diz, deixa que vai, e ele segue. Só que depois vem a perseguição em cima de Lázaro, né? Porque o pessoal ali já ficou sabendo, né? Aí Lázaro já ficou ali perante o pessoal que já pelo milagre aconteceu na vida de Lázaro. Mas nós olhamos essa palavra, qual nós estamos meditando aqui, que essa mãe também desesperada, ela ali vendo seu filho sendo sepultado, e quando Jesus se aproxima ali daquele menino, daquele jovem, Jesus toca no esquife e diz para ele, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente aquele jovem se levantou. Imediatamente ele se levantou e Jesus entregou ele à sua mãe. Porque nós olhamos aqui, chegando, se tocou no esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. E ele se assentou-se e o que estiveram morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus chegando ali, deparando com aquele
jovem ali naquele esquife, né? Jesus vai e manda parar aquele cortejo, porque ali estava indo um jovem para ser sepultado. A sepultura dele já estava aberta, ele já estava sendo levado para ser sepultado. Quantas e quantas pessoas hoje vão descer a sepultura? Quantos estão preparados para descer a sepultura? E graças a Deus você e eu estamos aqui nessa noite para exaltar e glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. E quando Jesus se depara com aquele jovem, mas o que me chama a atenção é quando Jesus se aproxima da multidão, olha para aquela mãe desesperada, chorando. Jesus diz para ela não chorar. Jesus diz: não chores. O que Jesus quis dizer? Não chora porque o dono da vida chegou. De repente você tem chorado, você tem derramado lágrimas, mas Jesus nesse momento ele diz para você: para de chorar, a tua bênção vai chegar, a tua vitória vai chegar. E Jesus tocando naquele esquife, imediatamente aquele jovem ali, ele se assentou e se depôs a falar, começou a conversar, começou a falar. Imagina aquela mãe desesperada que já estava indo sepultar o seu filho único, e de repente chega Jesus, e Jesus ali naquele momento com aquela multidão glorificando, exaltando e adorando o nome do Senhor, enquanto a outra multidão estava chorando, desesperada, por causa que ela estava indo conduzindo aquele corpo, aquele velório, aquele jovem. Mas aqui e ali olhamos que Jesus se depara, e quando Jesus chega, meu irmão, tudo o milagre acontece, as coisas acontecem na vida daquele que crê. Sim, meu Deus. Independente da palavra, irmão, mas o Senhor Jesus, ele faz o milagre acontecer na vida daquele que crê. E é por isso que a palavra diz que aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, direito esse monte, rega-te daí, lançará sobre o mar, e ele aí lançará e obedecerá a nossa palavra através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquela mãe estava desesperada, porque uma que ela não conhecia, não sabia que era Jesus que estava ali, mas ela somente via o movimento daquele povo glorificando a Deus. Quantas pessoas aí fora, irmão, não conhecem Jesus, só ouvem falar, mas não conhecem. E nós que sabemos, conhecemos a palavra, obedecemos a voz do Espírito Santo, queremos que levar Jesus para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão mortos espiritualmente. Esse jovem estava indo sendo sepultado, mas quando se depara com a multidão que era Jesus, que estava conduzindo aquela multidão, e a multidão que estava com a sua mãe, se encontra as duas multidões. Naquele momento se torna tudo e choro, mas choro de alegria. Naquele momento as coisas começam a mudar. Naquele momento as coisas mudam na vida daquela mãe e na vida daquele jovem, porque aquele jovem estava indo sendo sepultado. Agora imagina quando ele senta na beira do caixão e olha aquela multidão de gente, e ele sabendo que ele estava indo para ser sepultado. Imagina só como ficou a situação daquele jovem. Mesma coisa uma pessoa que está em cima do leito do hospital, numa UTI há 30, 20, 40 dias. Quando ele volta assim, imagina a alegria dele. Agora só veja como que não é a alegria daquele jovem. E daquela mãe que estava desesperada. Mas a palavra do Senhor, ela nos garante a vitória na vida daquele que crê, daquele que busca a presença. Sim, meu Deus. E quando Jesus toca no esquife, que aquele jovem passou a falar, e Jesus instituiu a sua mãe, todos ficaram possuídos de temor e começaram a glorificar a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O pessoal viu ali que Jesus, o grande profeta, estava no meio deles. Aqui nós olhamos e vemos que Jesus está no meio da igreja. Jesus está aqui conosco nesta noite. O mesmo Jesus que estava lá na cidade de Naim, com aquela multidão que estava indo sepultar aquele jovem, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite.
porque ali o povo começou a glorificar a Deus. E nós aqui nessa noite estamos aqui também para exaltar e glorificar o nome de Jesus. Só não glorifica aquele que não crê, aquele que não acredita no seu milagre, mas aquele que crê no milagre, que crê na sua promessa, o qual o mesmo Deus maravilhoso Ele prometeu na tua vida, a promessa dele vai se cumprir, porque esta mãe desesperada, o Senhor cumpriu na vida dela um grande milagre, que foi devolver o seu filho que estava indo se sepultar. Assim nós olhamos para essa palavra e vemos que o milagre acontece em todo momento que nós acreditamos. Por isso nós temos que crer na promessa de Deus. E nessa noite, meus irmãos, minhas irmãs, Deus visitou o seu povo. Deus está visitando o seu lar. Deus está visitando a sua casa. Deus está visitando o meu lar, a minha casa, a tua família, a minha família. Deus visita a família desde a primeira até a quarta geração. Deus nessa noite Ele visita o nosso lar. Porque quando você saiu da tua casa, eu não sei como estava, alguém poderia estar ali até enfermo e você falou: eu vou hoje buscar a cura, buscar o milagre. E Deus está visitando o lar de cada um nessa noite, porque o mesmo Deus que visitou aquele povo é o Deus que visita nós nesta noite. E aqui nós olhamos que essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Toda a Judéia ficou sabendo do milagre que aconteceu ali naquela porta chamada ali da cidade de Naim. Ali quando Jesus chegou e deparou com aquele cordeiro, a vizinhança ficou sabendo, falou: olha, sabe aquele jovem daquela viúva que estava indo sepultar? Encontrou com uma multidão que vinha de lá para cá gritando: glória a Deus, aleluia. E a outra multidão estava indo aqui para lá chorando. E de repente as multidões se encontram e um homem vai e manda parar. E quando para, aquele homem vai e toca no esquife. E imediatamente aquele jovem se acertou e começou a falar. Começou a conversar, e ele devolveu a sua mãe. Eu creio que todas as vizinhanças ficou um conversando com o outro. Aqueles que estavam ali acompanhando o cordeiro passou a falar para as pessoas. Mesma coisa é quando acontece algo na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Nós temos a alegria, o prazer de chegar aqui na igreja e dar o nosso testemunho, como hoje o nosso irmão ali deu o testemunho aqui, né, falando, né, a respeito da chuva. Aquilo me chamou muita atenção, porque, né, como que Deus opera, irmão. Deus opera na vida daquele que crê. Tudo nós pedimos com fé, acreditando, Deus faz a obra. E foi um testemunho que eu falei para ele, um testemunho forte, porque ele deu aquele testemunho aqui para que nós sabemos que ainda existe milagre nos dias de hoje. É só nós crer. O milagre acontece. E o milagre aconteceu na vida desse jovem. Pode acontecer na tua vida também. Por quê? Porque de repente você está passando por uma situação difícil e você precisa que esse Jesus toque em você também. Porque esse jovem foi tocado por Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Sim, meu Deus. 12 anos ela tocou em Jesus para ser curada. Mas esse jovem precisou que Jesus tocasse nele para ser ressuscitado. De repente, Jesus precisa tocar em você, tocar em mim, para tirar alguma coisa que está nos impedindo de se aproximar mais da presença dele. Então, vamos deixar Jesus tocar em nós nessa noite. Que Deus abençoe a igreja e a salva glorifica nosso Senhor.